Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja nave pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar dele, o polêmico, a polêmica segunda temporada de One Punch Man. Eu sou o Raul e o que adianta você ser o herói mais forte do mundo se você ficar perdendo tempo em torneiozinho karateca? Aqui é o Lucas e Monstros S.A. seria o filme favorito do Garou? Me questiono. Boa pergunta. É um bom indagamento, fui pego de surpresa aqui. Seria o Garou a menininha do Monstros S.A.? Eu sou o Guizão e a gente aprendeu nessa temporada que nem toda crise existencial é porque você é calvo. Talvez você só tá sem vontade de lutar. Ou com muita vontade, né? Isso, é. Ou não tá achando alguém ali à sua altura, né? Você tira férias do seu trabalho, quer lutar pra fazer o quê? Ir lutar? Com uma peruca laranja mal feita, se passando por outro. E o maluco que treinou com você por vários anos, não sei se é anos, mas por vários momentos ali, não reconhece que, tipo, é outro maluco que tá ali, tá ligado? Verdade. Caramba, mano. Ele fala assim, é o mesmo cabelo, tô nem aí, é o meu mano charanco. E nem era o mesmo cabelo, né? Pior de tudo, é só a cor. Pra isso e muito mais após os eventos. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original One Punch Man, ação e comédia com 12 episódios. Estamos falando, claro, da segunda temporada, né, que estreou no dia 4 de julho de 2025 e teve o seu término no dia 19 de setembro de 2025 no Japão. Aqui no Brasil veio tudo de uma vez pela Netflix. Do estúdio JC Staff, né, saiu da Madhouse e foi pra JC Staff, e esse foi a primeira polêmica que esse anime proporcionou, né? Eu lembro muito bem da frase que tem uma luta dos gêneros, aí alguém falou assim, nossa, cara, que diferença One Punch Man, não tem como piorar. Aí vem a terceira temporada e vem assim, tem como sim, tem como sim. Sempre tem como piorar. Lembrando que JC Staff não é um estúdio ruim, cara, é um estúdio de Toradora, estúdio de Food Wars, estúdio de muita coisa aí que é popular, né, que faz sucesso. Mas também não é famoso por ser um bom estúdio para obras de ação, né? Obras de ação, eles costumam ter uma mãozinha meio podre, né? A próprio Toaru Series, né? Toaru Majutsu no Index, apesar que Reigan é bem animado, né? Mas assim, tem vários animes que tem uma pegada mais de ação que eles não mandam muito bem. Então, é um estúdio muito, assim, famoso pela galera, por obras de romance e por obras de slice of life, porque são obras que não exigem tanta técnica. Mas, voltando sempre, né, que Toradora é muitíssimo bem animado. Tem vários GIFs aí. Quando saiu agora a terceira temporada de One Punch, a galera ficava comparando alguns takes ali de ação com a cena lá da Taiga caindo na porrada com a outra mina lá, que eu esqueci o nome agora, é Minori, não sei, não lembro agora não. Foi muito tempo que eu vi Toradora. E outra coisa, né, Lucas? A gente não pode pegar uma Ferrari e entregar na mão de um adolescente que tirou a carteira ontem, né? E eu tô falando do diretor, o senhor Shikara Sakurai, que antes de One Punch Man, ele só tinha dirigido um anime totalmente desconhecido chamado Shenmue. Shenmue que é baseado num jogo, né? Não é Shenmue? Só foi o diretor principal desse anime. É um problema que o One Punch Man sofreu tanto na segunda quanto na terceira temporada, que a galera viu no projeto, né? Porque assim, o diretor é o cara que organiza, mas ele não é o cara que tá sozinho ali na produção, né? E aí, tanto a segunda quanto a terceira temporada tiveram problemas em achar diretores, porque poucas pessoas queriam assinar essa bomba, né? Porque o pessoal fala assim, cara, isso aqui vai ser complicado. Sabe o que é mais complicado? É que era um anime que já era muito popular,
que tinha feito muito sucesso por causa da sua primeira temporada, né? Porque a Madhouse fez o One Punch Man explodir mais do que ele já era conhecido. Ele já era conhecido do público otaku por causa do mangá, principalmente quando teve a segunda versão ali pela Shueisha, né? Mas ele explodiu mesmo com a primeira temporada do anime, né? E foi um trabalho fenomenal da Madhouse, que ultimamente não tá muito afim de fazer mais de uma temporada de anime, né? Teve, acho que Frieren é com eles ainda? Né? É. É porque eu lembro, assim, gente, que a primeira temporada de One Punch Man, ele foi um alinhamento de planetas, né? Que teve um bom diretor, que teve bons animadores, né? Foi um alinhamento de planetas ali que é muito difícil você conseguir. Era a equipe principal da Madhouse. Mas eu lembro que tem muitas pessoas envolvidas ali na animação e no desenvolvimento da série que não eram exatamente fixas da Madhouse, mas que foram chamadas pelo diretor, então... São coisas que acontecem, né? Às vezes na indústria, né? Eu lembro que também, alguns anos depois, teve um anime chamado... Acho que é Hanebado, que é um anime de badminton, que também muito bem animado e que não se esperava nada justamente porque aconteceu de o diretor e uma galera muito bem qualificada ter assumido a série. Então, assim, são projetos que é difícil você, às vezes, repetir o sucesso. Eu acho que são 4 ou 5 anos, né? Acho que são 4 anos de diferença da primeira para a segunda temporada. E é um pouco assustador você não ter, nesse período, conseguido achar pessoas qualificadas para dirigir e tomar frente desse projeto, né? Assim como também me assusta porque, se você olhar para o material original, o mangá de One Punch Man, também não há muito material pra ser feito, né? Então é uma obra meio complexa, assim, pra você trabalhar. E outra coisa, né, Lucas? Era uma obra que tava fazendo muito sucesso com a Shueisha. Não é possível que o estúdio que fez a primeira temporada não conseguiu juntar uma produção pra fazer uma segunda temporada, sabe? Pra parar em outro estúdio, alguma coisa aconteceu, sabe? Essas coisas não é de graça. Ou o pessoal que tá investindo no anime não quis esperar até a Madhouse abrir uma agenda pra continuar o Punch Man, ou a Madhouse desistiu da obra, mas a gente tem que lembrar que era uma obra muito popular e que não dá pra falar que foi um fracasso. Com certeza, tanto o estúdio, a Shueisha ou quem mais foi, ganhou muito dinheiro com essa obra. O que o Raul falou estourou a bolha, né? Eu tenho vários amigos, assim, que são ali do meio nerd, mas não acompanham muito, né? Esse mundo mais otaku. Pô, você fala do Saitama, todo mundo sabe quem é. Então, assim, todo mundo entende a piadinha. Então, assim, estourou realmente a bolha e é muito estranho essa questão da Madhouse não dar continuidade numa obra com essa grandiosidade. Esses dias eu estava falando com um amigo da terceira, né? Da terceira temporada, ele estava comentando que ele estava assistindo. Ele falou, Gui, como que pode um anime desse tamanho tá com uma animação tão chula, né? Tão tosca. Que na terceira o ápice é o ápice do decaimento, assim, né? Nesse quesito. E a gente já viu isso em outros animes, né? Eu acho que é Nanatsu no Taizai, que a primeira temporada tem umas cenas lindas lá, e aí eu não sei qual temporada, porque eu não acompanhei, tem lá o Meliodas deformado, né? Então, assim, é bem complexo isso. É muito importante que a gente sempre lembre que é dito, né? São coisas da indústria que você sabe que a primeira temporada não teve, assim, um orçamento, né? Um planejamento tão bom assim, mas que muito, na época, foi mérito do Shingo Natsumi, né? E o próprio Shingo Natsumi, né, o diretor, ele reuniu uma galera muito qualificada pra trabalhar com ele. E o Shingo Natsumi, se eu não me engano, ele sai da Madhouse, né? Eu até dei uma gulgada aqui. E assim, o Shingo Natsumi, nos últimos anos, ele não dirigiu quase nada. Pra você ter noção, de 2020 pra cá, 1, 2, 3, 4, 5 obras que ele dirigiu até agora. Ou seja, é um número muito pequeno de obras. Então, assim, é um cara que meio que parece não tá tão aplicado a continuar dirigindo obras, né? Uma obra a cada 2 anos, né? E assim, ele dirigiu 4 obras, dessas obras que ele voltou aí, dessas 5, só 4 ele foi diretor, né? Porque, por exemplo, ele tá na última temporada agora que teve ano passado, de Spy Family. Ele participou, mas ele participou ele foi acreditado pelo menos, como storyboard e como editor de episódio, e não como diretor final, ou geral, né? Então, assim, eu acho que, assim como aconteceu na segunda temporada e na terceira, que a galera meio que não queria meter a mão, né? Nenhum diretor queria muito meter a mão porque viu que era um projeto complicado, a JC Staff e outras, e as pessoas por trás ali realmente não conseguiram montar uma equipe de alguém que com o material que tinha. E aí eu não sei, gente, se o orçamento é pequeno, se os prazos são ruins, não é muito a minha vibe. Mas assim, para 2 temporadas subsequentes, né, sequentes,
ter problemas de achar um diretor e ser muito mal executadas. E quando a gente lembra da primeira temporada, tem todo esse fato que só foi tão bom porque o Shingo Natsumi conseguiu trazer uma galera muito boa com ele. Parece que o One Punch Man, assim, não é aquele... Não é tratado com muito carinho, assim, pelo comitê de produção, né? Até porque, antes de sair, né, eu acredito que isso é lembrado, que a gente tá falando de antes da primeira temporada, quando ele sai na Shueisha, ele sai numa revista seinen, né? Ele não é um shonen, sabe? Ele não é aquele anime que vai receber aquele orçamento de Boku no Hero. Mesmo ele tendo acalentado o coração do público de Boku no Hero tempos depois. O One Punch Man, ele veio na mesma esteira, né, de público, né, quando o Gui fala de furar a bolha, de público que fala assim, pô, é uma obra de super-herói, é uma obra que o público ocidental aceita com mais facilidade. Então ele fura uma bolha. Lá no Japão é mais fácil porque o pessoal consome os animes que tem, as obras que tem. Mas pro ocidente, se é algo de super-herói, né, assim como o Boku no Hero a gente falou no episódio de animes de 2016, né, 2015, ser uma obra de super-herói facilita muito. E você vê, a primeira temporada saiu no mesmo ano de Boku no Hero. Assim, eu não lembro desse negócio do Seinen, não, ser bem honesto. O que eu lembro de One Punch Man é uma obra, é um webcomic, né? Que aí teve adaptação pelo Murato que sai na Shueisha. E aí na Shueisha eu não lembro qual o estilo que sai. Não lembro se sai na Weekly Shonen Jump, não sei se só saía... Na Young Jump. É uma adaptação de uma obra já online, né? Então é outra parada. Mas assim, é uma pena. O que eu posso resumir é que realmente é uma pena não ter tido todo esse carinho. Mas também... A gente convenhamos que em 2026 ainda é difícil você conseguir rushar aquele arco lá todo do Garou, porque, cara, eu nem sei na real como que tá o mangá hoje, tá? Ser bem honesto, mas assim, lá, há uns anos atrás eu tentei reler e o Murata tava, tipo, refazendo alguns capítulos, mano. Ele, tipo, não tava saindo capítulo novo, ele tava refazendo o capítulo antigo. O Murata é um perfeccionista absurdo, cara. Enfim, acho que vamos falar sobre o que acontece na segunda temporada? Antes disso, a gente tem que lembrar de um outro ponto, né? Faz essa obra fazer sucesso no Brasil. Dublagem maravilhosa. Estúdio DF, né? Fez uma dublagem aí que relembrou os fãs aí de Yu Yu Hakusho das dublagens dos anos 90, né? Eles tiveram total liberdade de adaptar, e eles falam que é muito difícil eles terem uma liberdade dessa pra uma obra tão popular pra poder adaptar, e eles usaram o Yu Yu Hakusho como referência em entrevistas, né? O diretor de dublagem, os dubladores, né? O diretor de dublagem, inclusive, que é o Diego Lima. E eles falaram, cara, essa liberdade que a gente teve foi o que trouxe o One Punch Man ainda mais, né? Pra um cenário Brasil, né, pro cenário ocidental. E, cara, One Punch Man, mesmo que a gente saiba que a segunda temporada não foi a primeira, pro público mainstream, continua sendo um anime popular, cara. Ah, sim. Cara, é que o One Punch Man, assim como o Gui falou, ele é uma série que conseguiu furar a bolha, né? E aqui no Brasil, um dos fatores que ajudou muito a furar a bolha foi a dublagem. Lá no trabalho, tem um colega que não vê anime. Cara, ele falou assim, eu tava falando de anime com os colegas, assim, aí ele falou, eu vi um também de um cara careca com a capa lá, não sei o que lá. Aí eu falei, One Punch Man, é esse aí mesmo, eu vi, tava lá na Netflix, tava dublado, eu vi uns episódios e gostei. Então, assim, é um anime que a dublagem ajudou muito a furar a bolha. Porque por mais que o One Punch Man realmente, assim, pelas características dele, tenha como furar a bolha, sem uma dublagem, e principalmente uma dublagem que consegue acompanhar o tipo de humor do anime junto, não vai fazer sucesso, tá ligado? Então, assim, a dublagem de One Punch Man no Brasil conseguiu realmente impulsionar a qualidade da série ali e ajudar com esse objetivo não, mas com esse fenômeno de furar a bolha, de alcançar uma galera que normalmente não alcançaria. Gui, conta aí pra gente, o que se passa na segunda temporada de One Punch Man? A segunda temporada de One Punch Man acompanha Saitama lidando com o tédio da sua força, enquanto a associação de heróis enfrenta uma crise crescente. A trama foca no surgimento de Garou, o caçador de heróis, e na formação da Associação dos Monstros. Quando o Garou é apresentado, não dá pra levar ele muito a sério, né? Ele parecia um menino mimado, sabe? Ele me pareceu o cara que, tipo assim, vou destruir tudo e é isso, sou muito forte e vou bater em todos vocês. Todos vocês, classe D, né? Na hora que ele bate no cara da bicicleta, tipo assim, o cara da bicicleta também vai... Ele tá lutando com o Rank S, né? O cara musculoso lá, e o cara da bicicleta vai me dar uma
uma empinada nas costas do Garou, pelo amor de Deus, né? O da bicicleta, ele só tá lá pra ir de arrasta, né? Ele é um personagem de introdução, ele é tipo o Aldebaran de Touro, sabe? Ele tá lá pra apanhar, o pessoal fala, olha, esse personagem é forte mesmo, ele bateu no personagem e tal. Então, cara, ele me irrita um pouco porque tem a cena que tá o cara lá da regata indo sentar o sarrafo no Garou, ele vai lá e se mete, aí a luta meio que vira. Ele é o personagem que faz você só passar raiva, mano. Assim, tem muita comédia legal com ele, mas tem uns momentos assim que ele fala, não, mano, calma aí. Mas assim, faz parte da sketch da piada do boneco. Eu acho que, pra mim, o que mais me interessou no começo, ali nesse primeiro arco de episódios, no comecinho, é quando a gente vai descobrindo que o King é o farsante, né? Ele vai te apresentando aos poucos e eu não sei vocês, mas o King ao longo da segunda temporada, ele me passou eu senti não sei se a palavra certa seria nostalgia, mas a mesma sensação que eu tive lá em Dragon Ball Z com o Mr. Satan, que eu começava odiando ele, no fim eu tava, putz, esse cara é muito da hora, sabe? Pô, ele é um otaku, pô, ele só tava lá querendo jogar o videogame dele, mano. Não, e ele fala que, tipo assim, inicialmente ele nem queria ficar pegando os créditos da galera, só que as coisas vão escalonando, o cara não consegue desmentir, né? Ele achando que o Saitama ia ficar bravo com ele, o Saitama, não, continua que tá da hora. Ele fica lá jogando videogame com o Saitama, tá ligado? Tanto que no final o Saitama, o King vai lá, mas o Saitama que dá o golpe na centopeia gigante, tá ligado? Saitama, tipo assim, o King tá lá se mijando, literalmente se mijando, e o Saitama, qual foi, mano? Pô, tu vai ficar se mijando aí mesmo? O Saitama, nesse segundo arco, é a mesma coisa de Boku no Hero Academia quando chegou ao All Might. Acabou a brincadeira, sabe? Tanto que, você vê, foi tudo feito pra a associação dos vilões lá e tudo mais. Pra eles terem um respeito pra aquela criação lá, falar, pô, eles são perigosos. Eles tiveram, o One, ele teve que afastar o Saitama da história, né? Ele falou, não, peraí, ó, se eu botar o Saitama aqui, os caras não vão nem se criar. É que, tipo assim, a premissa de One Punch, mano, ele tem esse problema mesmo, você não tem jeito como... Tem que fazer, mano. O nome da série já diz que é um cara de um soco só. Então, você sempre tem que criar aqueles contextos de tirar o Saitama aí que da cena pra que ocorra alguma tensão. Mas assim, eu acho muito importante a gente lembrar uma coisa que os takes de ação da primeira temporada fez a gente esquecer. One Punch Man tem ação? Tem. Mas antes de mais nada, é uma obra de comédia. Assim, a ação tá ali como um adicional. E eu acho que às vezes a galera perde um pouco a noção disso. Não, mas eu acho que é pau a pau, pô. É ação e comédia, cara. Principalmente essa segunda temporada é ação e comédia. Não, eu acho que é 50% ali, não é tipo assim, comédia como principal e ação como secundária. A primeira temporada eu concordo com você, mas essa segunda já foi... Tanto que, se você pegar ali o arco que separaram o Saitama, né, que já colocaram o Saitama lá... Quando não apareceu o Saitama brincando de karateka, era um arco sério, pô. Eu acho que o grande problema é que o One não conseguiu fazer o Genos um co-protagonista que o público aceita. O Genos, principalmente no anime, eu não vou falar no mangá porque eu não li esse arco, mas o Genos não convence como protagonista, e era pra ele ser o protagonista desse arco. Então, mas será que é? Porque, o que acontece? O Genos, ele tem um... Não é uma gag, é uma gag seria a palavra? É gag. Eu queria traduzir, mas eu não tô achando. Mas assim, se a gag do Saitama é o cara que tá entediado porque ele derrota todo mundo com um soco só, a gag do Genos é o cara que sempre sai das lutas completamente quebrado. Tipo assim, ele sai das lutas, às vezes tem um braço, tem uma perna, às vezes dividida pelo meio, às vezes só a cabeça. E aí todos os problemas meio que acabam por causa disso, porque tudo vai sempre levar ao Genos ficando quebrado no final. Sempre. O Genos não é o cara que chega ali e resolve a luta. São poucos momentos que tu vê assim, que uma luta que o Genos vai lá e resolve. Ele não resolve, mano, as lutas. Ele não resolve nenhuma luta. Não, porque ele não é um herói no nível do Saitama, né? Ele, na verdade, ele não era nem pra ser ele não era pra ser um classe S. Ele ganhou classe S porque muita coisa que o Saitama fez, ele ficou no nome dele, né? A gente tem que lembrar disso. O pessoal achou que era ele que tinha vencido os monstros lá na primeira temporada, do castelo lá. Mas não foi o Saitama. Aí ele ganhou uma classe S, porque você tava lá, o Genos tava? Então, classe S. Mas eu acho que ele tá classe S sim, porque, sei lá, eu não vejo ele muito abaixo. Eu acho ele muito parecido, por exemplo, com o Metal Bat. Então, é assim, eu acho
que o Genos, ele chega na classe S quando ele ganha aquela nova armadura do cara lá, do construtor dele lá, sabe? Dr. Kuzeno, que traduziram como Dr. Fétido, não é isso? É, exatamente. Esse cara aí, quando ele dá a armadura mais forte pro Genos, aí você fala, pô, agora a gente pode falar que ele é um classe S, sabe? Mas na primeira armadura do Genos, ele não era. O Saitama já era. E quando o Genos ganhou o título de classe S, ele ainda não merecia. E aí ele foi treinando, ele foi colocando a armadura nova e tudo mais. E aí, beleza, hoje ele merece, mas na época não. E o Saitama não ganhou a classe S porque ele é burro. Simplesmente porque ele é burro. E depois porque ele ficou mal falado, e depois ele assumiu, né, o estigma de ser o cara que quer roubar a vitória dos outros, quer roubar a kill, né, sendo que ele ganhou de verdade, porque ele não queria aparecer. Ele não quer ter trabalho. Ele quer ir no mercado dele quinta-feira comprar a batata que tá em promoção, mano. Só que o Genos, quando eu falo do Genos nessa questão, é que beleza, na primeira temporada e até no final agora da segunda, o Genos se quebra. Só que quando o Saitama sai de cena, o Genos vira o personagem principal desse arco. E ele não se quebra. Ele é o cara que tá lá, sabe? A gente vai descobrindo coisas sobre o Genos. Quem é o cara que fez o grande problema do passado do Genos? Ele vai começando a descobrir e tudo mais. Um vilão disfarçado de herói ali no meio, sabe? Tem todo um arco do Genos ali. Só que o arco não convence. Você vê que o An se esforça. Depois que o An criou essa gag do Genos se quebrar, quando ele tenta botar o Genos como principal, o Genos não convence. Pra mim, nessa temporada, depois de Saitama, o principal é o Garou, mano. Mas eles têm que construir o vilão. Eles tiveram que construir o vilão pra terceira temporada, né? Mas o Garou é o antagonista da história. Eles estão construindo o antagonista. Fizeram com o Garou ali nesse arco, na segunda e da terceira temporada, o que fizeram com Vingadores Guerra Infinita e Mato. Eles construíram o antagonista, né? O antagonista ganhou. E depois eles pegaram e fizeram o antagonista ali ter o seu arco ali de derrota e tudo mais. Mas o que tá fazendo com o Garou foi mais ou menos o que fizeram com Vingadores. Mas ele continua sendo o antagonista. O One, ele tentou colocar outros personagens no centro das atenções. Só que, cara, vamos ser sinceros, tirando o Saitama, porque a gente já sabe que ele é o cara do um soco só. Qual é o protagonista, qual é o herói e tal que convence no anime, na segunda temporada? Que tem o carisma do público. Cara, eu não consigo pensar em ninguém. Nenhum. Eu não consigo olhar pra nenhum personagem. Por isso que eu falei, o King me chamou a atenção, mas não foi por heroísmo. É pela piada, é pelo rolê dele ali ser um cara, vamos dizer assim, sortudo. É por isso. Não foi porque ele realmente me passou a impressão de ser um herói de verdade, né? Ou alguém, né? Tem aquela mina de cabelo verde que é a Fubuki? Tatsumaki. Tornado em português, não é Tornado? Isso, Tornado Terrível. Tornado, acho que é Tornado Terrível, né? A irmã dela é Nevasca Terrível. Isso. Então, assim, é um personagem forte, sim, foda de presença, é um monstro, ele é uma anomalia. Mas não teve, sei lá, 3 aparições ali, falou uma coisinha, fez uma gracinha e... Então, assim, não foi nada que me convenceu. O Raul tá certo. O próprio Genos, eu gosto muito do Genos, eu acho o tema do Genos muito da hora, a música dele, né? Eu acho a animação, apesar dessa qualidade ter caído, mas eu acho muito legal aquele monte de lâmina, de fogo, de tudo poderzinho lá que sai da armadura dele, acho incrível, mas não é um personagem que eu olho e falo, meu, que personagem foda, assim, poderia carregar uma temporada? Não. Assim, os personagens que convencem nesse arco, eles convencem muito mais por serem antagonista do personagem principal desse arco, do que por serem heróis. Por exemplo, a gente tem ali o Amai Mask, né, que ele é o líder lá da classe A, então ele acha que ninguém merece, né, a gente vê isso na primeira temporada, então ele aparece também na segunda. Assim, ele é um cara que... O que é legal dele? O antagonismo dele com o Genos. Aí tem a líder da classe B lá, que tem até ela cria até uma gangue dela, né? A Nevasca, que a gente comentou, a Fubu. Qual que é o legal dela? Porque ela é antagonista do Saitama, sabe? É isso. Ela é uma antagonista do Saitama no ranking. Mas, assim, como herói, eles não convencem. Eu acho que como herói, o personagem que mais convence ali, até pela missão dele no final, é o Silverfang, né? Silverfang, eu parece um herói mais sério e tudo mais. Ele é já o senhor, né? Que praticamente já tá quase aposentando, sabe? Fala, pô, não quero saber mais dessa porra. Mas também eu acho que ele convence um pouco porque ele é um senhor, mas ele é o único que não tem uma piada muito forte sobre ele, tá ligado? Porque, sei lá, o garotinho, tem um cara que é um gordão, tem um cara que é um cachorro guardião. Cachorro. Cachorro não, ele é o cachorro de Shibuya. O cachorro de Shibuya.
Ele fica sentado, ele é a estátua de Shibuya, ele fica sentado lá, o Hot Dog Man. Aí tem o outro que é um cara só com tipo um delinquente, né? Que é o Metal Bat, que é um cara só com bastão. Então, assim, todo mundo ali do Rank S é meio que... não esculhambado, mas estereotipado pra alguma coisa, sacou? E aí você tem um Silver Fang que entre eles ali é o mais normal. Que é o único que não é zoado pra alguma coisa. Que tem um samurai ali, mas, sabe? Tipo, um samurai nos tempos atuais. Aí o outro parece um elfo. Então, também é meio estereotipado. E aí no meio desse todo você tem o senhorzinho. Que ele acaba assumindo o estereótipo do senhorzinho, mas dentro dessa loucura toda, ele é o mais normal. Porque a própria Tatsumaki é a Lolizinha. E a Tatsumaki ali é a herói mais forte ali que eles conhecem, né? Então, o que acontece? Tanto que ela não teve, até então, ela não teve nada assim que você fala. A gag dela é o seguinte, quando eu chego lá pra tentar matar todo mundo, já resolveram. Então, não deixaram eu ser a heroína de verdade, sabe? A piada dela é essa. O Silver Fang, ele não tem uma piada exatamente porque ele faz parte do arco dramático, né? Ele é o cara que treinou o antagonista da obra, né? Ele é o cara que treinou o Garou e o Garou se tornou um vilão. Então ele é o cara que tem aquele negócio, nossa, o cara que eu treinei se tornou um vilão e não sei o quê. Será que eu que vou resolver isso com as minhas próprias mãos? Ou será que terá alguém que vai conseguir se sobrepor a ele? Enquanto isso, o Garou tá dando um cacete em todo mundo e o Saitama tá brincando de karatê, pô. É que o Saitama, tipo assim, é o cara que... é o personagem que todo tempo tá desconectado da realidade, né? Lembrando que o Saitama venceu o Garou nesse arco. 2 vezes. Na primeira vez o Garou nem percebeu que acertou ele, tá ligado? Na segunda ele bateu no ombro do Garou. A grande ameaça do arco não é... a gente vê que não é nem perto de uma ameaça, porque assim, na primeira temporada, a gente ainda tinha com... como que é o nome? É o Bro... É com B o nome do personagem? Não é Broly, não. Broly é Dragon Ball, mas ele parece um vilão de Dragon Ball, né? É o Boros. Ele, o anime ele te engana por alguns momentos que ele é uma ameaça, né? Que tem uma luta com o Saitama. Aí depois, no final do arco, o Saitama fala, tipo... Não é que o Saitama fala, mas o vilão fala assim, cara... Ele pergunta. Você nem se esforçou, né? Ele nem deu graça. Realmente, a grande ameaça do arco todo, a gente vê que não é uma ameaça pro Saitama. Apesar de o Garou, ao longo do arco, e a gente, assim, lembrando que vai ter uma terceira temporada, né? Já saiu, mas, enfim, aqui a gente não sabia. Mas o Garou, ele é um personagem que vai evoluindo com o tempo, né? Então, tem isso. E outra coisa, ele sofre uma transformação, né? Que, em tese, era pra chegar no nível próximo, né? Do Saitama e tal. Em tese, né? A gente ainda tá na segunda temporada, não vi a terceira, então não sei qual foi o resultado disso, mas era pra assustar. Peraí, o Garou é o cara que bateu em todo mundo, menos o Saitama, e agora ele sofreu uma evolução, ele não só, né, entrou no covil lá dos monstros lá, como ele também aceitou se tornar um monstro, o que deixaria ele mais forte. Só que a gente não sabe o quanto mais forte ele ficou ainda, né, porque ele simplesmente foi levado embora pela Ave Fênix. No começo da temporada, vocês acharam que o Garou seria realmente uma ameaça? Porque quando eu comecei a ver, assim, né, e ele começou a bater em todo mundo, eu falei, cara, esse maluco é forte mesmo, assim, ele é muito forte, claro, né, mas mais pro fim eu senti não sei, talvez a situação estivesse desfavorável pra ele, né, por estar ferido, por ter lutado lá com o cachorrão de Shibuya, mas eu não sei, no fim me pareceu, talvez seja essa sensação que o roteiro queria passar, que ele não era tão forte quanto eu tava pensando que era, sabe? Vocês tiveram essa sensação? Então, no começo sim, que nem eu falei, ele apareceu como um menino mimado, né? Eu sempre brinquei como vilão e a gente nunca ganhava, a gente sempre era o cara que apanhava, agora eu vou ser o cara que bate, então eu vou bater nos heróis. Tipo assim, é sério, eu perdia na brincadeira de escola e agora eu vou ser um vilão que vai matar todo mundo, sabe? Sim e não. É porque, assim, os adultos são os otários ali também, né? Sempre lembrando que a maioria dos vilões tem para o nascimento de um vilão, sempre tem um adulto otário. Não, então, mas eu acho que nem esse é o ponto principal. Beleza, a gente já conheceu o personagem assim. Tudo bem, essa é a motivação do Garou. Ele começa a lutar contra os caras, ele cada vez vai lutando contra caras mais fortes. A gente vê que ele realmente não é um cara fraco, né? E como o Lucas fala também, ele vai evoluindo, né? Beleza. Quando o Saitama volta, que é quando ele tá lutando contra a
centopeia lá, você fala, ó, acabou a brincadeira. Só que aí o Garou veio e fala, peraí, acabou a brincadeira mesmo. Ele vai lá e se transforma. Acaba o arco. Como o Lucas falou no começo, é um arco só que foi dividido em 2, né? Era pra gente ter um começo, meio e fim, pra gente poder falar melhor sobre o Garou e o Saitama. Só que quando a gente fala da segunda temporada, a gente fala de meio arco. E esse meio arco é só o desenvolvimento do vilão. Tanto que, mais uma vez, eles separam o Saitama, eles começam a dar um pouquinho mais de desenvolvimento pra outros personagens secundários, colocam eles como co-protagonistas, né? Pra falar assim, ó, esses personagens são importantes também e tudo mais. Eles não estão ali só de brincadeira, mas estão, de certa forma, tão, sabe? Porque no fim das contas que tem que ir lá resolver o Saitama. E eu acho que não precisava ser 99,9% das vezes, sabe? Tipo, por exemplo, a Centopeia. Pô, os classe S lá podia ter vencido a Centopeia, pô. Beleza. Eles são os classe S, sabe? A gente não dá pra... Só porque eles têm umas gags e são meio merda, não dá pra tirar os caras pra merda o tempo todo. E meio que o One faz isso, sabe? Ele tira ele pra... Quando ele tira os outros personagens dele pra merda o tempo todo, cai nesse problema que a gente vem falando aí durante o episódio inteiro, que é a questão de que a obra depende do Saitama. E aí, quando ele não tira o Saitama da obra, a obra perde o brilho, sabe? O encanto. Mas é a premissa da obra, isso aí não tem muito o que fazer, tá ligado? É difícil. Não, a premissa da obra é que o Saitama vence com um soco só. Mas não precisa ser a premissa da obra, é que precisa do Saitama sempre pra vencer, entendeu? Essa é a questão. Mas aí acho que vai muito contra o que é a série, tá ligado? Do propósito. Tipo assim, é um dilema que a obra vai ter que lidar mesmo, mano. Não tem jeito, porque, vamos lá, gente, todo esse setup de tensão, de você ver o Garou passando isso aí em cima dessa galera, é pra você construir um momento, tipo, outros momentos, e que o Garou se mostra como completamente insignificante perante o Saitama, saca? Uhum. Toda ameaça é criada para que ela pareça depois insignificante perante Saitama. Você cria uma tensão sempre, quer ver? É aquele anime com personagem underdog, sabe? Tipo o Soul Leveling da vida, assim, que começa com underdog, que você sabe que quando o protagonista chegar naquele personagem ali, ele vai ganhar. Só que o autor fala, cara, eu tenho que criar no espectador, no fã, na galera que tá assistindo, uma angústia durante todo o desenvolvimento do arco de não deixar esse protagonista encarar esse vilão agora. Então você fica assim, caramba, se ele encontrasse agora, ele sentaria, tipo, o vilão faz uma coisa e fala assim, caramba, se o protagonista encontrasse ele agora, sentaria o cacete nele. Mas você cria situações que o protagonista não vai, ou ele não vai exibir seu poder. Até criar aquela, chega no ápice, né, o clímax e o protagonista vai lá e termina, resolve a questão, saca? O One Punch Man é muito sobre isso, é sobre você segurar esse ímpeto de, caramba, cara, você fica essa agonia mesmo, tá ligado? Nervoso, você fica agoniado, fala assim, caramba, mano, tá tendo uma merda gigante, mas no momento que o protagonista chegar aqui, ele vai resolver, mas o protagonista nunca tá lá. E aí você fica louco, você fica nervoso, fica louco. E isso acontece, sei lá, com uma porrada de séries que tem um protagonista, o próprio Marouka, que a gente falou outro dia aí, que tipo, que não é exatamente igual, mas a gente sabe que o protagonista de Marouka é super poderoso, que é o Tatsuya. Só que você fica naquele incômodo, porque o Tatsuya, ele não revela que ele é forte, ele fica segurando o poder dele o tempo todo. Então, mas só que a gente tá falando, cara, é que não é sobre o Garou. O Garou é o antagonista, ele tá sendo criado pra ser um antagonista pro Saitama na próxima temporada, ou nas próximas temporadas. Mas o problema é que assim, pô, eles precisavam do Saitama pra lutar com a Centopeia. Essa é a questão. Tudo bem, você guardar o personagem principal, você guardar ali o vilão principal pro protagonista, tranquilo, sabe? Todas as obras fazem isso, né? Porque, pô, ninguém vai vencer o antagonista sem ser o protagonista principal. Tirando Dragon Ball, que o Goku nunca vence ninguém que ganha os outros, né? É verdade, é a grande realidade. Por exemplo, o Cell da vida lá, que vai ganhar o Gohan. Só que... E essa aí é aquela expectativa de Dragon Ball, inclusive. Mas você pega ali, cara, tem umas lutas ali que você fala, porra, que os caras que é os pica não conseguem resolver, sabe? Não tô falando do vilão principal. Eu tô falando sobre, sei lá, mano, o vilão B ali da história, sabe? Parece que assim, que ele tá te enrolando, porque fala assim, nossa, mas precisa do Saitama pra isso, cara. A gente precisa do Saitama pro Garou, concordo. Mas precisa do Saitama pra Centopeia, precisa do Saitama pra vencer a menina mosca, sabe? É uns negócios que você fala assim, pô, tem necessidade, sabe? Eu concordo com você, Raul. Eu sinto, não é bem frustração, mas parece que todos aqui, tipo, tem muito personagem legal ali, né? Que teria um potencial pra fazer algo de útil, né? E aí parece que tudo é uma escada
Saitama. Mas parece não, cara, é. Só que aí você cria uma história de não só de um soco, mas também de uma piada, sabe? Porque tudo acontecer pro Saitama ir lá e vencer. Sendo que, com o protagonista da história, ele não é carismático, cara. Se você pegar em qualquer outra obra, o Vegeta é carismático, o Sasuke é carismático, sei lá, sabe? Não, eu discordo. Sasuke não é carismático, não. Pô, você sabe que ele é. Você pode não gostar, mas ele é carismático. Naruto tem um monte de outros personagens que carregam ali na ausência do Naruto. Eu concordo, mas o Sasuke não. Mas é que acontece, ele causa o senso de perigo no vilão. O Genos não causa. E ele não precisa. E tudo bem, ele pode ter a piada de que ele se quebra todo. Cara, seria super engraçado ele vencer um cara e quando você olhar pro Genos, os caras achando que o Genos venceu, ele tá todo quebrando, por exemplo, sabe? Dá pra você trabalhar a gag do personagem. O problema é que quando você fica só nisso, só na mesmice. Tudo bem, do Saitama precisa ser só nisso porque, né, é o título da história, né? Pra não virar um Boku no Hero da vida, né? Essa história de como eu me tornei o herói número 1 e nunca fui o herói número 1, né? Talvez era o sonho dele também, que nem era o sonho do Todoroki. Mas... O pai do Todoroki, do Endeavor. Era o sonho dos três. É o sonho dos três. Cara, eu nunca vou esquecer dessa piada. Essa é uma das melhores piadas que eu já vi relacionadas a animes de todos os tempos. Essa é maravilhosa mesmo. Mas, então, mano, sabe qual é a parada que me pega um pouco? O One Punch Man, ele tem, sei lá, a última vez que eu vi aí, acho que a primeira e a segunda temporada, eles adaptam mais ou menos 80 e poucos capítulos, 90 capítulos, eu acho, vai ser arredondado. Uhum. E, cara, assim, se você parar pra analisar, não tem muita história. Não tem. Então, assim, eu acho que o problema, mano, é a questão da expectativa. Porque na primeira temporada, eu acho que isso é sempre importante a gente lembrar, você tinha todos esses problemas. Tudo que a gente tá falando aqui tinha esse problema lá na primeira temporada. Mas por que não reclamávamos tanto? Porque a gente tinha a ação muito bem feita, que a gente falava, ok, é um fanservice. É um anime que estão com gag e tem muito fanservice ali de ação, muito legal. Na segunda temporada, você ainda tem a ação, né? Mas não tão bonita, não tão plástica como foi na primeira. Então você para um pouco, peraí, já que eu não tenho aquela coisa plástica, aquela coisa visual que eu tive na primeira, vou acabar prestando atenção nesses outros detalhes. Vou prestar atenção, às vezes, num personagem, no desenvolvimento de um personagem, vou prestar mais atenção na narrativa, vou prestar mais atenção no enredo como um todo, no desenvolvimento de mundo. E aí você percebe que não há. Até tentou. A gente pode falar que o One tentou, sabe? É porque pra mim, no final do dia, tudo um setup pra piada do Saitama finalmente chegar lá e resolver. Também é. Mas ele até tentou desenvolver o universo nessa segunda temporada. Só que eu acho que ele tentou desenvolver o universo, só que tudo que foi feito na primeira temporada, colocando o Saitama como o único defensor dali deixou os outros personagens como, tá bom, mas não convence. Porque ele tentou, cara. Ele tentou botar o Genos ali como protagonista. Ele tentou fazer um arco dramático com o Silver Fang. Ele tentou ali trazer o drama do Genos para os primeiros planos com o Metal Knight, o Enga Knight. Ele tentou, sabe? Ele tentou mostrar ali que os classe S ali estão um pouco se lascando com o que tá acontecendo na Terra. Ele tentou colocar aquela menina que fez como é que fala? A mãe de Ná da série, sabe? A bruxinha. Falou, vai ter uma ameaça ali que pode acabar com o mundo inteiro, hein? Cuidado! Não sei o quê. Não é nível Deus, é um depois de nível Deus, né? Ele tentou trazer uma carga dramática pra série, sabe? Mesmo, tudo bem, a série pode ser uma comédia, pode ter momentos de drama. Cara, filmes de comédia tem momentos de tensão e drama. Tudo bem, é normal. Só que quando ele tenta trazer essa tensão, por tudo que ele já construiu na primeira fase do mangá e no primeiro arco do anime, não convence. E aí a obra volta pra aquele mimetismo do, mas é só... Aí soa até como uma desculpa. Não, mas é só uma piada pro Saitama, sabe? Só que, se for só isso, vai chegar uma hora que fala assim, só isso mesmo? Será que eu preciso terminar de ler a obra? Eu falo de ficar enjoativo e você não ter nenhuma expectativa nova em relação a isso, né? Cansativo, é. Por exemplo, eu quero ver o que acontece com o Garou, sabe? Como antagonista. Porque a gente precisa de um bom antagonista. Mesmo que ele não lute com o Saitama até o último capítulo, pra trazer essa tensão até o último capítulo do mangá, sabe? Porque o Saitama precisa ser o cara que vence o pessoal com um soco só. Mesmo que ele não lute nunca com o Saitama. Que o Saitama nunca esteja lá. Mas, você sabe, ele precisa ser... Como ele pintar o Garou como grande antagonista, como é o All for One, né? Do Saitama. Cara, ou você transforma nele um cara pica, ou você vai ter que fazer um arco com outro grande vilão. Porque pra mim, na moral, o Boros da primeira temporada é muito mais vilão do que o Garou até agora. Não sei a terceira temporada, né? Temos que ver aí nos próximos episódios.
rola um desalinhamento de expectativa, tá ligado? Com One Punch Man. Sei lá, opinião minha, saca? Eu acho que se espera algumas coisas que, cara, você não vai achar ali, tá ligado? Porque eu acho que é uma obra que vai criar situações para a gag do Saitama e puta, acabou. E é isso, saca? Se resume a isso mesmo. E gosta quem gostou. Quem não gostou não vai ver. Vai falar os defeitos. Porque você fala que ele até tentou desenvolver o mundo. Eu não sei se ele tentou desenvolver o mundo. Ele só tentou dar pra gente informações suficientes para aquele contexto fazer sentido, tá? Então, por exemplo, tem a piada ali constante dos patrocinadores ali da Associação dos Heróis. E aí todas as piadas que geralmente... Mano, as crianças desse anime são problemáticas, sabe? Tipo, todas elas são meio irritantes ao extremo. Elas são crianças, né? Mas são... Não, mas aí o anime, ele dá uma lastrada legal. Você fala assim, caramba, ele tá mostrando o negócio dos patrocinadores da Associação de Heróis. Cara, mas eu tô pra fazer uma piada em cima disso, não é pra desenvolver nada, entendeu? Tem lá o torneio, e o torneio, tipo, que não vale de nada, sabe? O torneio ali... Não, é só uma desculpa, o torneio é uma desculpa. O torneio ali é só pra fazer a piada do Saitama ali, querendo... o que é esse tal aí de artes marciais? E aí um jeito de você prender por metade do arco ali o Saitama longe de onde tá o Garou, né, também. Então você deixa o Saitama uma boa parte do tempo preso e cagando entre as lutas, né? A gente tem que lembrar sempre disso, né? Que o parceiro dele lá, que não reconheceu, falou assim, onde você tava? E ele, tá na cagada. Aí acaba a luta do Saitama, aí tá rolando uma luta lá, aí depois volta pro Saitama assim, tu vê que ele tá cagando de novo. Tá acontecendo alguma coisa importante, inclusive mostra ele segurando, acho que o papel na mão, né? Falando, velho, tá acabando o mundo e... Eu acho que depois dessa cena que acontece, que aí, como ele terminou de cagar, ele não arruma direito o cinto dele, né? Aí cai a calça. Da faixa. Tem isso, nossa. Então assim, cara, eu acho que assim, eu ainda acho muito engraçado, tá, One Punch Man. Eu acho muito engraçado também. Quais problemas eu acho que rola em One Punch Man, assim, se a gente for comentar? Eu acho que tem que ter um alinhamento de expectativa com One Punch Man, saca? Eu acho que se tu quiser encarar ele como um Battle Shonen, é um problema. É por isso que eu faço assim, cara, como anime de comédia que é uma ação, eu acho que é muito mais alinhado do que você achar ele como um Battle Shonen. Quando você leva porque, por exemplo, você vai ter obras que tem um alinhamento meio Battle Shonen, mas que não levam pra lugar nenhum por boa parte do tempo, como o Gintama, saca? Só que Gintama, ele tem uma questão que muita gente zoa, lembra, na época, que tinha uns arcos sérios, arcos sérios de Gintama que desenvolviam personagens. E o One Punch Man, ele não se dá o direito de ter esses arcos sérios, sacou? Então, assim, eu acho que tem que ter um alinhamento de expectativa. E o outro questão de One Punch Man, cara, eu acho que é um anime, justamente por ele não ser um Battle Shonen, sim, ser um anime que tem ali, não é mais sketch, né? Não é um anime de sketch exatamente, mas... Não, longe disso, pô. Muitas piadas repetitivas, né? Por exemplo, a piada do torneio por muito tempo ali, e basicamente toda a piada do torneio é o Saitama segurando a peruca. É isso, a piada do Saitama no torneio é segurando a peruca, acabou. Aí tem outras piadas menores, que a gente falei, ele cagando, mas assim, torneio, os personagens dos torneios ali, convenhamos, são todos uma merda. São. Quem salva ali é o Saitama, e vou fazer só um disclaimer aqui, tá? Eu gosto muito da dublagem de One Punch Man, acho maravilhosa, acho incrível, mas o Murilo Couto não teve graça, não. Me desculpa, eu não sei vocês, mas... Cara, eu fiquei surpreso, porque eu falei, cara, eu conheço a voz de algum lugar. E, tipo, eu fui pesquisar, né? Aí eu até mandei lá pra vocês, falei, cara, mandaram mesmo Murilo Couto aqui de narrador. Não ficou engraçado, mano, não ficou engraçado. Assim, não ficou engraçado, mas eu acho que eu entendo a intenção. Eu acho que a intenção mesmo era mostrar o quanto esse torneio não é sério, sabe? Porque o Murilo Couto, ele não é um narrador. Tá longe disso. Ele é o Guaraná narrando. Eu achei galhofa, mas eu achei que combina com One Punch Man, entendeu? Pela galhofa de One Punch Man, é isso. Só que, sobre a questão de expectativa e realidade, a gente tem que lembrar que o One, ele fez outra obra que faz muito bem isso. Que desenvolve o universo, desenvolve os personagens, que é Mob, pô. Ele consegue fazer os outros personagens. O Mob, ele é o personagem principal, ele é o mais forte, ele tem ali os problemas dele, ele tem as gags dele, mas ele consegue desenvolver o Haig, ele consegue desenvolver os outros personagens, ele consegue desenvolver o Covinhas. O One Punch Man, ele não consegue. O Mob faz tudo o que eu falei que ele não faz com o One Punch Man. E não é por expectativa, é porque ele realmente não faz, ele tenta fazer. A gente vê claramente, a gente vê nessa segunda temporada que ele tentou fazer muitas coisas. Ele tentou desenvolver personagem, ele tentou melhorar um pouco o universo, ele tentou colocar uma pressão maior ali na obra, ele tentou colocar um grande perigo, não só o Garou, mas a questão da bruxinha lá, que fala sobre o grande mal que tá vindo pra destruir a Terra, sabe? Ele tenta, mas não convence. Ah, mano, sei lá, eu não consigo botar os dois na mesma comparação não, porque Mob se dá o direito de ter muito drama, por exemplo, e coisa que o One Punch
Punch Man não se dá esse direito, tá ligado? O Shigeo lá de Mob, ele tem um personagem, ele tem uma carga dramática no entorno dele ali. O Shigeo chora, o Shigeo fica... Shigeo é mais complexo. Chateado, fica triste. O Saitama, acontece as coisas em volta dele, tipo assim, ser menosprezado e ser esculhambado. O Shigeo chora e fica muito mal com isso. O Saitama, ele faz cara de paisagem, tá ligado? São personagens muito diferentes. Então, ele faz paisagem por fora. Mas a gente tem que lembrar que o Saitama é depressivo. Ele tem ali os seus complexos. É que é o jeito que é trabalhada a obra. Porque o anime não se dá direito de explorar drama, tá ligado? Então, tipo assim, o momento mais dramático de One Punch Man é na primeira temporada, no arco lá do Rei dos Mares, lá, quando toca a musiquinha triste, porque estão esculhambando o Saitama lá, falando que ele tá roubando o crédito e tudo mais. É o momento mais tenso da obra, tá ligado? Mais dramático. Porque o One Punch Man não se dá o direito de ter drama, tá? Então, por isso que eu falo assim, cara, são ideias muito diferentes que eu tô entendendo que você tem, que você, assim, você vê material pra desenvolver tudo isso, mas eu acho que a obra nem tenta, nem se esforça assim, não, vou fazer isso. Eu acho que ele cria margem, eu acho que ele cria situações que ele poderia explicar, mas eu acho que ele nem tenta de fato fazer, tá ligado? Eu acho que tudo e todos ali são criados pra um contexto de fazer uma piada do Saitama ali, entendeu? Então, tipo, a Fubuki é a menina do líder do rank B, e o Saitama caga, tá ligado? Ela chega ali querendo falar assim, nossa, vou mandar em você, eu sou a líder do rank B, e o Saitama dá uma lição de moral nela. Ela fica apaixonada por ele, inclusive. Eu também não quero forçar ninguém que é um pensamento, tá ligado? Acho que é um pensamento muito meu, assim, mas eu acho que... Não, eu entendo, assim, é que assim, a gente também não precisa concordar, sabe? No que a gente vê como obra. É que na sua visão, tá bom assim. Na minha visão, é preguiçoso. É porque eu comprei a obra como isso, tá ligado? É por isso. E sim, concordo, eu entendo. Eu acho que o maior problema realmente de One Punch Man é, por exemplo, esse arco eu acho muito grande. Um exemplo, eu acho esse arco muito grande. Eu acho que a primeira temporada, uma das coisas que a gente tava comparando da segunda com a terceira e com a primeira lá, é que eu acho que, por exemplo, na primeira você tem resoluções muito mais rápidas. Eu acho que tem 4 arcos ali, né? É tipo, 1, 2, 3. Você tem na primeira temporada, você tem lá o Attack on Titan, você tem lá o Boris no final, você tem o Sonic, a Velocidade do Som, você tem o Rei dos Mares, você tem aquele cara o besourão lá, esqueci o nome, que é o macaco. Nós falamos por arcos mesmo, por exemplo, esse aí é um arco gigante, é um arco muito longo. A primeira temporada você tem o arco de apresentação do Saitama, né? Que ele e depois a amizade dele com Genos. Depois o arco ali do castelo lá dos monstros, né? Que tem o macaco e tudo mais. Aí o arco deles se tornando heróis, né? Deles fazendo o teste pra se tornar heróis. E depois o arco do Boros, que é o arco final. Tem 4 arcos em 12 episódios? São 12, eu acho. E que nem você falou, é papo. Aliás, são 5. Tem o arco também que eles... do Meteoro. Tem 5 arcos. Mas assim, você não concorda que é tudo muito rápido, realmente, papo. É quase uma sketch. E aí eu acho que o One Punch Man funciona melhor, porque você tem a apresentação do problema, você tem o setup ali mostrando, meu Deus, como esse problema talvez seja inalcançável e irresolvível. E aí chega o Saitama e resolve, porque ele é o cara incrível, super poderoso. Então geralmente é isso. Surge um problema, aí você diz que esse problema é insuperável, e aí chega o Saitama e mostra que esse problema não era nada demais. E aí você tem a segunda temporada, que surge o problema, e esse problema fica aí, ó. Fica aí. E aí o Saitama vai lá no torneio. Aí surgem outros problemas com outros personagens e, tipo assim, nada chega numa resolução, nada continua, porque o Saitama não tá lá, sabe? E aí é aquele negócio, né? Já que é sobre isso, sobre o Saitama, não seria legal fazer um anime com sketches, que nem você falou, arcos mais curtos, do que você tentar colocar nas costas de outros personagens que não vão entregar? Eu acho que talvez o grande problema que a gente tá reclamando aqui, assim, pra mim ainda tá no nível ok, tá? Mas assim, o que senti dessa sensação de, pô, tá faltando algo, acho que é mais ou menos isso mesmo, tipo, o arco ficou muito longo, e aí você fica, como tudo é feito esperando o Saitama chegar e resolver, tudo é feito assim, vamos esperar o Saitama chegar e resolver. Você até falou isso, cara, tem tanto herói classe S, ninguém resolve esta merda, entendeu? E aí você fica esperando o Saitama chegar pra resolver de fato. Quando essa espera pelo Saitama dura 2, 3 episódios, é uma coisa. Quando essa espera são 12 episódios e de fato ele não resolve, dá uma cansadinha, né? Tanto é que a segunda temporada termina até com a resolução da... Cara, esqueci o nome do bicho, mano. Lacraia, não é uma lacraia? É uma lacraia gigante lá. É uma centopeia. Centopeia, isso. Tipo, ele termina lá derrotando a centopeia gigante que ninguém conseguia dar jeito no bicho. Tinha uma rixa com o Blast, que era o número 1 e tudo mais. Mas o Garou, que era o causador de todo esse caos, né? Caos
causador do caos, ele mete o pé, entendeu? Então eu acho que vai mais ou menos essa linha. Você falou que é um arco, não é, né, pela divisão oficial, mas é uma cur, né? Porque a terceira temporada vai continuar esse arco, né? No mangá é o mesmo arco, né? E digo mais, a terceira temporada vai ter One and 3 parte 2. Então, assim, tá se estendendo. A gente falou que teve um arco aí de... eu não vi como terminou o mangá, eu não vi a terceira temporada do anime ainda, mas pelo nome, até pelo título que levou, enquanto na primeira temporada a gente tinha arcos ali de 3 episódios, 2, agora nós vamos pra um arco, provavelmente, de 36 episódios. É uma diferença grande, assim, tá ligado? Dali pra mais, né? A gente não sabe como vai ser. E assim, é meio preocupante porque tá numa curva bem decrescente a qualidade. E no caso de One Punch Man, entregar uma ação era muito importante. Eu vi alguns comentários que a terceira temporada tava bem feia, mas que as lutas finais entregaram algo ok, razoável pra bom. Mas aí eu não vi, eu não parei pra ver porque eu não quis assistir. Quero deixar pra eu ver. E assim, sobre a segunda temporada, falando só rapidinho tecnicamente, a trilha sonora caiu um pouquinho, mas mantém. Mas eu achei que a animação muito inferior, óbvio, não vou passar pano, mas ainda pra mim tava em um nível aceitável. Tava ok, eu achei que caiu, mas não achei que ficou, tipo, insustentável, sabe? É o susto comparado com a primeira temporada, né? Eu acho que assim, a terceira, pelo que eu vi assim, da terceira, tava feio, tinha erros grosseiros. Eu vi muita coisa feia, mas eu só vi cortes, assim. Assim, eu vi mais da terceira que tinha personagem com o dedo faltando, com o dedo a mais, personagem que numa cena tava com o gênero trocado, assim, são uns erros bem absurdos da terceira. Agora, a segunda é abaixo. E, tipo assim, abaixo nível padrão médio JC Staff, né? Então, tipo assim, JC Staff, mesmo com obras como o próprio Shokugeki no Soma, Index, que são obras com algum nome, eles entregaram uma animação mais ou menos desse mesmo nível, assim, tá ligado? É porque realmente existe um susto muito grande do alto padrão que era na primeira temporada. É a mesma coisa se a gente pegar Frieren, que é muito bem animado pela própria Madhouse, e entregar pra um estúdio normal assim, mediano, a gente vai falar, caramba, Kimetsu. Imagina Kimetsu sendo animado por outro estúdio. Eu acho que qualquer estúdio que não a Ufotable, que assuma Kimetsu, a galera vai reclamar da animação, porque muito provavelmente o próprio mapa, se pegar, talvez a galera vai reclamar, porque vai mudar a coloração, enfim. Eu vim olhar aqui a JC Staff em 2019, né? Porque, como o Lucas falou, né? É uma animação mediana. Ainda mais, a gente sabe como que é a loucura de time ali pro pessoal fazer animação no Japão. Em 2019, a JC Staff fez One Punch Man 2, Toujou Kouzeki ga Zentai Gouzeki no Nika, é um número gigantesco, Death Alive 3, The Demon Guild Next Door, Dungeon Ideai, segunda temporada, Shokugeki no Soma, quarta temporada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 animes com One Punch Man em 4 temporadas. Desses aí, o único que tem, assim, pelo que eu entendi de nome, né? O único que não tem nome, não tem peso aí é esse com o nome gigante. Porque Damachi tem nome, Shokugeki tinha nome. Death Alive e The Game of Grill Next Door. Então, Date Alive, pô, é uma franquia gigante também, tá ligado? Date Alive, sai coisa até hoje, Date Alive, entendeu? Então, cara, são obras grandes, né? Então, assim, e se você ver todas as obras aí, mano, a maioria delas mantém bem próximo esse nível de animação aí, tá ligado? Bem próximo. Ah, você sabe qual que é esse nome gigante? É o anime da mãe, o Isekai da mãe. Isekai? Meu Deus, eu sei qual é. Isso eu não conheço. Se o Lucas falou, meu Deus, então... Não, é ruim. É porque é um Isekai, comédia romântica com a mãe dele. Puta merda, esse daí foi pior do que o... como que é? Não sei o que, é da evolução, que tem o cara beija a macaca cor-de-rosa lá. Não, mas esse da macaca cor-de-rosa é engraçadinho, pelo menos. O maluco, nesse aí, o maluco tá literalmente flertando com a mãe dele, tá ligado? E outra, pelo menos ele não é uma máquina de refrigerante. Agora, tretar com a mãe dele é pior mesmo. Meu Deus. Mano. Tá ficando cada vez pior. Mas então, ó, se você pegar todos os animes que eles fizeram em 2019, tiveram ali uma popularidade na sua época. Porque esse Isekai da mãe também, até pela escrotice, ele fez um sucessinho, né? Ele gerou um burburinho. Não vou falar sucesso, ele gerou um burburinho. E cara, eu tô vendo aqui que a JC Staff, no ano anterior, ele tinha feito 6 animes, inclusive um deles era Index. Aí chega 2020, ele já diminui pra 3 animes. E um deles é Yogan. Ó, se você pegar um ano antes e um ano depois, tá? Em 3 anos eles fizeram Psychic Soul no Psynan 2, Amanchu Advance, High School Girl, esse é bom, hein? É muito bom. O Ixos, o
Satsuriko no Tenchi, o Index terceira temporada, isso em 18, 6 animes. Aí tem os 6 de 2019 que eu tinha comentado. Aí em 2020, Ryogan T, Shokugeki no Sama, quinta temporada, já emendou já no outro. E Dungeon in the Eye também de novo em 2020. Só que assim, de 2018 pra 2019, eles fizeram 12 animes. Vai esperar o quê? Produção em massa, né? Eu acho que quando a gente tá falando de tanto anime aí, é melhor tipo as considerações finais, né? Mas é legal porque explica muita coisa, né? Sobre a questão de qualidade de animação. É um estúdio que sempre fez, assim, faz muito. Eu acho que, por exemplo, a gente usou muito o estúdio Jin. Cara, a JC, ela consegue entregar com uma frequência com a qualidade melhorzinha, tá ligado? De vez em quando tem uns desastres, de vez em quando tem uns desastres. Mas, na média, é um estúdio ok, tá ligado? Não faz nada muito bonito. Eu não lembro de nenhuma hora, assim, que o JC Staff que eu falo, cara, que bonito, que anime bonito. Deve ter um ou outro, assim, mas eu não tô lembrado. Toradora, um anime bonito, mas aí a gente vai lá pra trás, né? Ele não é uma Madhouse, mas também não é um estúdio Jin, né? É que Madhouse entrega muita coisa mais ou menos, né, mano? É, mas cara, quando eles pegam pra caprichar, eles capricham. Sim, Quando sim. é aquela obra do orçamento, sabe? Eles entregam. Agora, trabalha toque de caixa que nem, por exemplo, há muitos anos, né? Eu acho que desde a década de 10 ali, eles não trabalham mais com esse negócio de toque de caixa aí de anime, como a DC Staff faz. Agora você pega um estúdio Jin da vida, sabe? Esses estúdios que pegam bastante anime, aí você pode usar como referência maior ali pra pegar a qualidade, sabe? São estúdios que se equivalem na quantidade de animes que lançam, sabe? E claro que os estúdios com o mesmo tamanho de nome, né? Bom, então vamos pra ele, né? Pras considerações finais e notas pra One Punch Man segunda temporada. E aí, Gui? Bom, eu sou muito fã de One Punch Man. Confesso que lá quando lançou a segunda temporada, eu assisti o comecinho, tinha detestado, cheguei a dropar e reassisti recentemente aí, né, pra gravar esse podcast. Assim, reassisti o que eu tinha assistido e terminei, vamos dizer assim. Sendo sincero, eu morri de rir com as piadas. Eu acho que, como um anime de comédia, ele tem um timing perfeito para algumas piadas, né? Como eu citei lá no começo na introdução, né? O King, o Saitama mó desabafando ali, né? No seu momento de drama, sobre o vazio dele, sobre como ele tá se sentindo mal. E aí o King acha que ele tá falando sobre calvície, né? E ele fala, não é sobre isso não. É engraçado, é da hora, só que, querendo ou não, isso acaba quebrando ali qualquer momento dramático. É a mesma coisa que você tá jogando um RPG de terror e alguém fazer uma piada no momento ali errado. Você vai rir, vai ser engraçado, mas acaba não se criando, né, um clima mais dramático. Como a gente discutiu aqui, né, quase uma hora aí, basicamente One Punch Man é todos os personagens servindo de escada pro Saitama resolver o problema. Eu acho que tem muito personagem ali que teria talvez um potencial para um desenvolvimento, para resolver uns problemas menores, né, como o próprio Raul disse, não precisa os caras ir lá e resolver o maior dos monstros, destruir o maior dos monstros, resolver o maior dos problemas, mas poderia talvez dar um pouquinho de destaque para esses personagens secundários, né? Eu me diverti assistindo. Eu acho que hoje em dia o importante é talvez a gente buscar se divertir assistindo algo, né? Mas também, como a gente tá aqui falando sobre a obra, analisando, discutindo, eu acho importante a gente também ter uma visão mais crítica. Eu achei legal que, apesar de ter tido, vamos dizer assim, ter decaído a animação, não me incomodou tanto. Lógico, dá um choque quando você olha pro animação da primeira temporada e vai pra segunda, mas me diverti. Eu só acho que eu esperava talvez um pouco mais, assim, esperava talvez mais ação de outros personagens. Aí a gente sempre entra no problema de alguns personagens serem muito, muito poderosos em algumas obras e eles acabam tendo que, às vezes, ficar ali de lado, ser usado em algumas outras coisas no momento crítico específico, mas pra mim foi divertido. Eu gostei mais do que eu pensei que eu ia gostar, né? Agora reassistindo, né? Vendo aí pela segunda vez e terminando. Então pra mim One Punch Man segunda temporada é um 7,5. Acho que eu falei bastante sobre o que eu pensei durante o episódio. Eu acredito que o One Punch Man seja ainda um excelente anime, um excelente entretenimento antes de mais nada, né? Um anime ali que funciona para pessoas que gostam e que não gostam de anime.
acho que sofreu, infelizmente, com a decepção tanto da animação quanto da espera, né? Sofreu muito tempo de espera aí entre a primeira e a segunda temporada. Mas que, cara, assim, ele tem um propósito, ele se propõe a fazer algo e ele, no final do dia, ele cumpre. Ele tem uma limitação justamente pelas ideias que ele possui e, infelizmente, essa temporada pela JC Staff, ele não consegue potencializar as qualidades, saca? Eu acho que o maior problema é isso, ele não consegue potencializar as qualidades. E aí, quando você não consegue potencializar as qualidades, os defeitos ficam muito grandes, ficam muito aparentes, entendeu? Então, tudo isso que o Raul, por exemplo, falou, isso pra mim é prova de quão exposto ficou ali, fragilizado ficou no Punchman, ficou nu, né? Perante todos, porque antigamente você tinha as vestes, vamos filosofar aqui, você tinha as vestes da animação, agora você não tem aquelas vestes da animação, você tá mais exposto. Da temporada que o Saitama usa peruca, o anime ficou careca. Muito bom isso, Raul. Tem que ser o título. Mas assim, considerando que hoje em dia sai mais de 30 animes por temporada, considerando o todo, eu vou dar nota 6,5, vai. 7. Vou dar nota pra 7. Porque pra mim, o One Punch Man, apesar de tudo, ainda é um anime acima da média. A primeira temporada tava lá em cima. Caiu bastante, tá ligado? Mas pra mim ainda, pô, mano, diverte pra caramba One Punch Man. Diverte pra caramba, pô. Eu acho que consegue entreter a galera que é o mais otaku e a galera que não é tão otaku. A galera que, pô, tem um tiozão aí, um tiozinho que, pô, não vê anime desde a manchete e, pô, se diverte com One Punch Man. Então, muito bom ainda, mas caiu. Infelizmente caiu na qualidade e tendência a continuar piorando ao longo do tempo. E é uma pena que talvez a história não faça jus a euforia que foi o One Punch Man em determinado momento. Cara, eu falei bastante, né, sobre minha opinião. E é sobre isso, eu acho que One Punch Man se tornou mais pobre do que poderia ser, né? Ainda mais na demografia que ele tá. Quando uma obra é seinen, você dá espaço pra ele fazer muito mais coisa, né? Ele trabalhar muito mais a comédia de certa forma, né? Trazer uma comédia mais pesada, ou trazer um arco dramático mais pesado, trazer um arco de filosófico mais pesado, e mesmo sendo um seinen, One Punch Man, ele trabalha no seguro. Ele é ótimo, ele é um ótimo piadista, não tem o que tirar, ele sabe fazer uma gag, só que nessa temporada, pode ser pela adaptação do anime, sobre o formato que dividiram o arco, né, porque, como a gente falou, uma parte do arco, né, parece que foi como é que eu posso dizer? Foi um coito interrompido, sabe? A gente esperava vir, não veio a piada, não veio o arco dramático, não veio a cena, não veio a fantástica, né? O que veio foi algo mediano que a gente espera de obras medianas que a gente até tá um pouquinho cansado de assistir, né? Aquela que a gente assiste uns 3 episódios, sabe aquele anime de comédia? Que você assiste uns 3 episódios e fala assim, tá, já vi isso em muitos lugares, então, talvez eu termino de assistir depois, vai assistindo devagarzinho. Não aquele anime que se espera pra ver o próximo episódio, como foi a primeira temporada de One Punch Man. Muito por muitas coisas, né, que a gente citou, sobre um arco muito longo, né, sobre a impossibilidade do Saitama demonstrar os erros da obra perante os outros personagens, sobre uma adaptação a toque de caixa, né? A gente foi procurar até quantos animes a JC Staff fez na temporada pra tentar entender, né? O que foi feito. Então, pra mim, né? Mais uma vez, é uma obra mediana, uma nota mediana, eu vou de 6. 6 pra mim, uma mediana muito legal, e pra mim essa temporada não passa disso. Tenho medo de como vai ser a terceira temporada. E com 7,5, 6 e 7? 7, Lucas? 7. A gente tem a nota de 6,8, amigo. Então, 6,8 é quase um 7 ali, arredondando, né? Dando pra cima é um 7. É uma média ok, uma média mediana para um anime mediano. Tá por aí. E você, o que achou da segunda temporada de One Punch Man? Comenta aí pra gente. Tem coisa que a gente não comentou, a gente deu alguma canelada, esqueceu de falar alguma coisa? Fala aí também. Você ajuda esse podcast a ser melhor com o seu comentário, meu amigo. Você falou, vocês só falaram merda. Pô, eu acredito na opinião de vocês. Pô, eu acho que isso aqui é tudo uma porcaria. Não gostou, faz melhor. Comenta aí. Não gostou, faz melhor. Inclusive, é o melhor comentário, tá? Não gostou, faz melhor. Você tá desenterrando lá do filme de Kimetsu, hein? Esse não gostou, faz melhor apareceu muitas vezes em muitos lugares. Nossa, isso daí eu senti o chakra do passado. Eu senti eu correndo 2 horas atrás de um trem, né?
Deixa pra lá, não quero lembrar disso. Nossa senhora, boa piada. Ó. É que essa o público só vai entender se assistiu, só escutou o podcast do filme do trem de Kimetsu. Bom, deixa seu comentário aí. Você pode comentar nas redes sociais, né? Lembrando que a gente só lê os comentários do Spotify. E claro, se você mandar aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E claro, você também pode ser o nosso apoiador. Seja aquele cara ali, né? Que com um soco ajuda a gente aí a ser um podcast cada vez melhor. Com soco é o quê? Com menos de R$5. Menos de uma passagem de ônibus em São Paulo. Você não anda de ônibus em São Paulo com R$5. Mas você pode ser nosso apoiador. Faça como eles. Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Edras Nunes, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. Lá no catarse.me/MDA. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.